Ai, ai. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai. Privilégio de podermos estar reunidos. Que teu Santo Espírito continue a ministrar no nosso coração. Não queremos só conhecer, mas queremos estar no mover do teu Espírito. Receber e ser enchido, Deus, pelo teu Espírito. Então, nesta noite, pedimos que o Senhor nos aqueça com o calor do teu Espírito, Senhor, nas nossas vidas e nas nossas mentes também. Nós queremos te agradecer e pedir em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Ai, ai. Peraí, vou ter que aumentar. Parar. Certo? Então, hoje nós vamos ver algumas diferenças no Antigo Testamento, tá? Na verdade, assim, diferenças na atuação do Espírito Santo, né? Porque o Espírito é o mesmo, né? É o mesmo Espírito, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, mas a gente vai ver algumas formas diferentes do agir do Espírito no Antigo Testamento e no Novo Testamento, tá? Então, vamos ver as diferenças de atuação do Espírito Santo. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu mudar essa página para cima. Então, assim, a gente não vai abrir essa parte aqui dos nomes, tá? Porque é muita passagem, aí a gente vai ficar meio cansativo. Então, a gente só vai citar, tá? Então, no Novo Testamento, algumas nomenclaturas sobre o Espírito Santo, tá? Então, assim, ele é o Espírito Santo, é o Consolador, é o Espírito, ou o Espírito da Verdade, Espírito do Filho, o Espírito de Santidade, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, os 7 Espíritos de Deus, né, que é lá no Apocalipse, e o Espírito de Profecia, tá? Então, é tudo referente ao Espírito Santo, tá? No Novo Testamento. Agora, no Antigo Testamento, a gente vai ver Espírito de Deus, né? Em Gênesis, Números, Ezequiel, Espírito de Jeová, né? Juízes e 1 Samuel, o Espírito do Senhor, o teu Espírito, né? Ezequiel, Neemias e Salmos, e também, assim, para os gentios, né? Para aqueles que não eram judeus, não eram do povo, eles chamavam espíritos dos deuses santos, porque apenas os judeus, né? Começou com Abraão, tendo sendo monoteísta, né? Sendo ter um só Deus, um Deus único, né? Todos os outros povos acreditavam em vários deuses, tá? Então, por isso, a nomenclatura dos estrangeiros de outros povos era que era um espírito de vários deuses, né? Deuses santos, tá? Mas, apesar da nomenclatura, ele é o mesmo espírito, né? Variadas nomenclaturas, mas é o mesmo Espírito, é o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo, tá? Agora, em relação à atuação dele, né? O Espírito Santo, apesar das diferentes atuações, é o mesmo Espírito. Não. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, né? Então, a gente vê a citação dele como o criador do universo, porque foi Deus que criou, né? Então, ali a gente vê, quando ele fala, criamos a nossa imagem e semelhança, então a gente vê a pluralidade, né? Ali, Deus trino, né?
Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles estavam juntos na criação do universo, na criação do mundo dos anjos e espíritos invisíveis. Então, todas essas passagens, Salmos 103, 148, Neemias 9 e Colossenses 1, tá? Também, o Espírito Santo é aquele que elimina os pecados, né? É aquele que conduz o homem, né? A pessoa a perceber a sua necessidade, né? De salvação, de ser transformado, de ser convencido do pecado, né? É o Espírito Santo que faz. E é ele que também leva o homem para perceber a verdade e ter uma vida de perceber também a questão moral, né? A diferença com o mundo. Também ajuda o homem a levar a ter uma vida moral, né? Correta, né? A sua vida. E aquele que concede felicidade e aquele que dá também, além das capacitações, né? A gente vai ver sobre os dons depois, tá? Na outra semana. Mas é aquele que dá também esses talentos naturais aos homens, né? Mesmo que alguns podem falar, é genética, é de família, mas ele também pode dar talentos naturais, né? Capacitações para as pessoas. Ok. Então, agora vamos ver um pouquinho mais detalhado, tá? Vamos estar vendo todas as passagens da Bíblia. Então, no Antigo Testamento, ele agia de uma forma especial, né? Quando vinha a capacitação, o enchimento do Espírito Santo sobre a pessoa, era de uma forma especial. Então, a gente vê que Deus encheu a vida de José para que ele pudesse liderar, né, seu povo, e foi o primeiro-ministro lá no Egito, e então foi uma capacitação especial que o Espírito Santo deu na vida de José para ele ser líder, né, naquela época. Vamos ver lá, Gênesis 41, 38. Gênesis 41, 38. E o rei lhe disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, o homem em quem está o Espírito de Deus. Foi já manifesto quando ele teve a revelação lá dos sonhos, né? Vamos dizer assim, a capacitação da estratégia, né? De não só a revelação do sonho, que era sobre a seca, né? Sobre a fome que ia abater sobre aqueles povos, mas a estratégia de como poderia estar lidando com essa situação, né? Então, essa foi a presença do Espírito Santo que capacitou José. E Faraó reconheceu isso, colocando ele como governador, certo? Moisés também foi capacitado de uma forma especial. Números 27, 18. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem que está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Tá. Na verdade, aí é sobre Josué, né? Mas antes, Deus tinha dado para Moisés 11, 16 e 17, desculpa. Números 11, 16 e 17. Eu quis simplificar e anotei errado. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro,
para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Tá? Então, Deus tinha dado para Moisés a capacitação para ele conduzir o povo até a terra prometida, né? Levar o povo do Egito para a terra prometida. E aí, num determinado momento, o sogro de Moisés falou: Não, Moisés não dá conta de tudo isso de gente, não. É muita gente para ele estar liderando. Foi, vamos dizer assim, uma percepção humana, mas com certeza foi direcionado por Deus, né? Porque aí, então, foi o sogro falou para Moisés que ele tinha que levantar mais líderes para ajudá-lo. A gente sempre pensa naquele povo, né, uma família, mas era um povão mesmo, era um povão, né? Para estar lá as 12 tribos, cada tribo foi muito bem abençoado, né? Então era uma multidão de pessoas. E aí, aqui a gente vê de uma forma especial Deus capacitando, né? Deus estava presente em todo o tempo na liderança de Moisés. O povo reconhecia a liderança de Moisés. Mas aí fala que Deus tem um encontro com Moisés e do mesmo espírito que estava sobre Moisés foi dado para esses 70 líderes, né? Que ia ajudar a Moisés na liderança desse povo, tá? Então, foi uma capacitação não só em Moisés, mas de Moisés foi distribuído para os 70 anciãos que receberam desse mesmo espírito para poder auxiliar, e depois Josué, né? Que está aí nesse 27, é o Josué que foi o sucessor de Moisés, também teve essa capacitação. A gente pode ver também no livro de Juízes que vários dos juízes foram capacitados para governar. Então, teve um período, né, antes dos reis, que os povos, né, não era mais governado, vamos dizer, por Deus, né, mas porque era conduzido pelos juízes, tá? Então, vamos ver o primeiro aí, Juízes 3:10. Juízes 3:10. Ele foi guiado pelo Espírito de Deus, o Senhor, e se tornou o líder de Israel. Otoniel foi para a guerra e o Senhor fez com que ele vencesse o rei da Mesopotâmia. Uhum. Então, cada um dos juízes, né, foram levantados para trazer libertação, né, do povo de Deus, de algum povo que estava oprimindo a eles, né? Então, havia uma capacitação do Espírito Santo sobre esses juízes, né? Então, a gente sabe de alguns, né? E que receberam de Deus. Então, a gente não vai ler todos, não, tá? Aí, o rei Saul e o rei Davi também foram capacitados para governar, né? 1 Samuel 10:6. 10:6 e versículo 10. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Agora o 10. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção. O Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou no meio deles. Então, eles foram capacitados para serem reis, né? Para poder governar o povo. Os profetas também, né? Então, todas as vezes que precisavam trazer uma mensagem de Deus, o Espírito Santo tomava os profetas e falava. Vamos ver lá, um deles. 2 Crônicas 15:1. 2 Crônicas 15:1. O Espírito de Deus desceu sobre Azarias, filho de Oded. É só isso. Só isso?
Tá? Então, o Espírito veio sobre ele, Azarias, um dos profetas, né? Então, os profetas, quando eles tinham que trazer a mensagem, para a mensagem ser realmente verdadeira, né, tem que ser de Deus, né? Então, o Espírito Santo se apossava deles para trazer. Alguns eram falsos profetas, né? Então, traziam umas mensagens, e quando não acontecia, eles morriam. Era o preço, né, da mentira, da falsidade, tá? E Bezalel e Aholiabe, eles receberam uma capacitação de Deus para poder fazer os utensílios do tabernáculo, tá? Então, Êxodo 31, de 1 a 11. Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei: a tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela, e todos os utensílios da tenda, a mesa dos seus utensílios, o candelabro de ouro puro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com seus utensílios, a bacia com a sua base, e as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para seus filhos, quando servirem como sacerdotes, e o óleo para a unção e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. Assim como tantos outros, né? Tanto Noé, quando construiu a arca, todos eles foram capacitados pelo Espírito Santo, porque se a gente pensar humanamente, não tem como uma pessoa, até a pessoa pode ter uma inteligência para bolar alguma coisa assim, mas de tão perfeito, né? Tem que ser uma direção mesmo, uma capacitação do Espírito Santo, tá? Então, isso era no Antigo Testamento, e aí no Novo Testamento, a gente vê que a forma como o Espírito Santo agia era de uma forma mais geral, porque era para toda a carne, era para todos os povos, para todas as pessoas, sobre todas as pessoas. Então, foi prometido o Espírito Santo lá em Joel, né? E aconteceu lá em Atos aquilo que tinha sido prometido, que iria acontecer no Pentecoste, né? Que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então, vamos ver lá, Atos 2, 17 a 18, e depois 39 a 40. Atos 2, 17 e 18. É isto que eu vou fazer. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, e os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões, e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. 39 e 40. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se dessa geração corrompida. Então, o Espírito Santo seria derramado não somente para algumas pessoas, ou para a liderança, mas para todos aqueles que desejarem, né? Essa comunhão com ele. Tá? Então, algumas diferenças no caráter em relação ao ministério do Espírito Santo do Antigo Testamento e no Novo Testamento, tá? Então, vamos ver. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele trabalhava para assuntos gerais. Então, o Espírito Santo foi derramado
sobre algumas pessoas específicas para desempenhar alguns trabalhos específicos que Deus iria realizar, tá? Então, esses trabalhos eram gerais e seculares, tá? Então, por exemplo, a gente vai dar uma citação, né, porque é muita passagem. No período dos patriarcas, José ficou cheio do Espírito Santo e conseguiu interpretar os sonhos de Faraó, prevendo que ocorreria 7 anos de abundância e depois 7 anos de seca e fome, né? E por causa desse trabalho, para que fosse preservado o povo, Deus, então, capacitou José, né, para poder estar salvando não só o povo, os judeus, né, da fome, mas todos aqueles povos que estavam naquela região, né, que foram preservados também. Depois a gente vê que o Espírito Santo foi derramado sobre Moisés, né, o líder do povo de Israel, que libertou Israel da escravidão do Egito e operou diversos milagres e maravilhas, muitas manifestações de poder, sinais, né? No Monte Sinai, o Moisés experimentou uma comunhão com Deus, um jejum de 40 dias e 40 noites, e recebeu as placas, né, os 10 mandamentos, ali no Monte Sinai, e o Espírito Santo o inspirou para escrever o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros, que seria a Torá, que os judeus têm até hoje, né? Que são os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, os Números e Deuteronômio, tá? Então, o Espírito Santo também veio sobre Josué, que foi o sucessor de Moisés, e com isso levou o povo a conquistar, né, a terra de Canaã, destruindo todos aqueles povos que estavam naquela região, para poder, as 7 nações, né, que estavam naquela região, então destruiu, e ele distribuiu os povos sobre aquela região, tá? Que seria a terra de Canaã, a terra prometida. Durante o período dos juízes, Deus, então, derramou do Espírito Santo sobre os líderes, que eram os juízes, né, para que eles pudessem subjugar os invasores e opressores de Israel, libertando o povo da opressão inimiga. Então, todas as passagens fala da fé, aquela passagem que foi lida de Juízes, que Otoniel também foi capacitado, então sempre Deus levantava alguém, né, para poder libertar todo o povo. Então era uma capacitação específica, mas que beneficiava a todas as pessoas, ok? Então foram vários dos juízes que o Senhor capacitou, né, Otoniel, Jefté, depois Sansão, né, que é uma das histórias mais conhecidas. Depois veio sobre os reis, que é Saul, depois Davi, e vários outros reis, né, que a gente vê que quando o rei se aproximava de Deus, né, ele conseguia vencer. Quando ele se afastava de Deus, havia algum povo que os dominava, certo? Então, os profetas também foram cheios e inspirados pelo Espírito Santo e receberam visões, tiveram palavras para transmitir para todo o povo, né? Então, era uma capacitação que beneficiava todo um povo, né? Geralmente, eles traziam palavras de advertência contra o pecado que o povo estava cometendo, né? E também eles pregavam as bênçãos para aqueles que estavam obedecendo a lei, né? No Novo Testamento, então, a gente vê já um trabalho diferenciado do Espírito Santo sobre a vida das pessoas, né? Que era mais voltado para a obra de redenção, a libertação do povo do pecado e as consequências disso, né? Então, a gente vê, vamos ver essa passagem, Hebreus 10, 29. Hebreus 10, 29. Então, o que será que vai acontecer
com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus, que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus, que o ama? Imagine como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Uhum. Porque se você pecar contra o Espírito, ele não vai mais te convencer do pecado, né? Do juízo e da justiça. Então, você vai ficar sem se arrepender e sem ter uma vida nova. Né? Vai ficar longe da graça e longe da vida com Cristo. Tá? Então, essa obra de redenção tem a ver com o novo nascimento, né? Atos 2:17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Uhum. Toda a carne receberia do Espírito Santo, que é o que convence as pessoas do pecado. É ele que nos liberta dessa natureza pecaminosa e nos torna filhos de Deus, né? Então, somente aquele que foi tocado pelo Espírito Santo é que tem essa nova vida. 1 Coríntios 12:13. Assim, também, todos nós, judeus e não-judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Uhum. E aquele que bebe desse Espírito se torna um ser espiritual, né? Então, somente o Espírito Santo pode trazer nova vida. Tem uma referência no Antigo Testamento sobre essa nova vida, quando Deus mandou que o povo se circuncidasse, tá? Era vamos dizer assim, um ato, um sinal externo, né? Um sinal visível de uma aliança com Deus, né? Representava a aliança com Deus, tá? Gênesis 17:10. Esta é minha aliança com vocês e com seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Uhum. Então, era um sinal do filho da aliança, né? Também ele representava o selo da justificação pela fé, Romanos 4:11. Ele foi circuncidado mais tarde, e a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Uhum. Então, foi depois, né, que Abraão manifestou a sua fé, então ele foi marcado como um sinal, né, da justificação da fé, tá? Também ele era um ritual que simbolizava a purificação e a eliminação dos pecados. Jeremias 4:4. Purifique-se para o Senhor, sejam fiéis à aliança, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo, por causa do mal que vocês fizeram. Queimará e ninguém conseguirá apagá-la. E eles acreditavam tanto que depois que circuncidaram-se, que eles já estavam purificados, que depois começou a trazer um engano, né, no coração deles, porque eles achavam que estava perfeito, porque eles só, né, aquele ato externo de circuncidar, mas ele lembrou em Deuteronômio 10:16 que o mais importante não era esse ato externo, mas era a circuncisão do coração. Né?
Então, Deuteronômio 10, 16. Portanto, sejam obedientes a Deus e deixem de ser teimosos. Então 36, Deuteronômio. 36. O Senhor, nosso Deus, dará a vocês e aos seus descendentes corações dispostos a obedecer, a fim de que o amem de todo o coração e com toda a alma, e assim continue a viver naquela terra. Tá? Então, o mais importante era circuncidar o coração, né? Não, não a outra pele, né? Tá? Então, ele também representava um tipo de batismo e renascimento. A circuncisão representava para os judeus esse significado de ser um povo santo de Deus, tá? Atos 10, 28. E lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Uhum. Porque eles acreditavam que os que eram circuncidados eram puros, e os que não eram circuncidados, que eram outros povos, né, os gentios, então eles eram considerados impuros, né? Então eles até meio que se discriminavam e evitavam andar junto com as pessoas que não eram circuncidadas, porque eles diziam que seriam contaminados por eles, tá? Mas aí Deus trouxe essa revelação para Pedro, né? Que não era isso, que era o mais importante que eles fossem purificados no seu coração, né? Circuncidados, e não ficar discriminando e não, nem querendo comer juntos, né? Que mais? Deixa eu ver outra passagem, que é considerada a marca externa da purificação, né? Deuteronômio, já leu. Também o Espírito Santo que trazia a justificação, né, na vida das pessoas, tá? Juízes 15, 14. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus, gritando, vieram encontrá-lo. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. E ele arrebentou as cordas que amarravam os seus braços e as suas mãos, como se fossem fios de linha queimados. Então, toda vez que vinha um julgamento sobre os filisteus, né, porque os filisteus estavam dominando o povo judeu, e foi nesse período que Deus levantou Sansão, né, como juiz. Ele era consagrado, ele era separado por Deus, e através de Sansão, né, a gente fala assim, teve uma capacitação do espírito, que ele tinha uma força excomungal, né, que não era natural das pessoas, e com isso ele foi destruindo e foi matando, né, trazendo o julgamento de Deus, né, vamos dizer, a justiça, né. Tito 3, 6 a 7. Isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento, então. Que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então, através da graça de Jesus Cristo, né, e pelo enchimento do Espírito Santo, nós somos justificados, né, para nos tornar herdeiros e termos a esperança da vida eterna. Okay? Também o Espírito Santo vem com
a missão, né, o intuito, o ministério de nos santificar, né? No período do Antigo Testamento, o Espírito Santo ele operava de uma forma geral, mas no Novo Testamento, o Espírito Santo vem habitar no coração daqueles que conhecem a Jesus e trazer uma nova vida. Tá? Ali no Salmo 51, a gente vê que o Espírito Santo é que purifica, né? Purifica o coração do homem, torna limpo, e o espírito inabalável, né? Fala ali. E no Novo Testamento, depois do Pentecoste, o Espírito Santo vem de uma forma a justificá-lo, regenerando o homem e o santificando, né? Tornando santo como Jesus Cristo. Gálatas 5, 19 a 21. Gálatas 5, 19 a 21. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. O Espírito Santo é que nos trata, né? Tira toda essa natureza pecaminosa e nos faz santos, né? E um novo ser, né? Um novo homem. Tirando esse velho homem com todas essas natureza pecaminosa e nos dando uma vida de santidade. Vamos ler outra passagem também. 2 Tessalonicenses 2:13. Segunda Tessalonicenses 2:13. Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o povo dedicado a Ele. Uhum. Então, somos santificados pelo Espírito Santo. A Beth bateu a cabeça porque ela leu sem ligar o microfone, né? Eu pensei que ela estava procurando, aí como estava difícil, eu atropelei ela. Mas tá bom. Então, você pode ler o 2 Coríntios 3:18. Mas liga no microfone. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Uhum. Então, nós somos transformados, né, de glória em glória, na imagem de Jesus Cristo, né? Então, pelo Senhor, pelo seu Espírito, nós somos transformados. Graças a Deus, né? Que tem a obra do Espírito para nos transformar, nos santificar, nos justificar, nos dar um novo nascimento. Tá? Então, como nós já vimos também, o Espírito Santo é o Consolador, é aquele que traz um cuidado, né? No Antigo Testamento, a gente pode ver assim, não tem o nome do Espírito Santo cuidando do povo. A gente vê Deus cuidando do povo, né? Então, por exemplo, quando eles estavam lá no deserto, Deus marchava na frente do povo como coluna de fogo e a nuvem, né? A nuvem era a que protegia durante o dia do sol escaldante, né?
que fazia uma sombrinha e guiava no deserto, tá? E à noite era a coluna de fogo que, além de iluminar, ele aquecia, né? Porque, para quem não sabe, o deserto à noite é frio, né? De dia pode ser bem quente, mas à noite é bem fria. Então, a coluna de fogo iluminava, né? Aquecia e também protegia dos insetos, né? Tinha muitos insetos também no deserto e ele também acabava protegendo, tá? Então, era esse papel que o Espírito Santo Consolador, a gente vê, né, no Novo Testamento, ele vem também para estar conosco, para cuidar-nos todos os dias, nos ensinando, nos guiando, nos mostrando, nos fazendo lembrar, né, todas as coisas que Jesus nos ensinou, tá? Vamos ler lá, né? João 14, 16 a 18 e versículo 26. João 14, 16 a 18. Eu pedirei ao Pai, ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Agora é o 15... não, é o 26. É o versículo 26, Peraí, 14, 26. 14, 26. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. Isso é uma forma de cuidado também, né, do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nos fazendo lembrar, nos ensinando, nos guiando, nos mostrando a verdade, né? E, por fim, o poder do Espírito Santo, ele vem no Novo Testamento. Quando a gente fala de capacitação, né, quando lá em Atos fala que veio em línguas, né, então a gente pensa na boca, né, porque realmente a capacitação, o enchimento do Espírito Santo foi um poder que o Espírito Santo deu para que todos pudessem ser testemunhas, né, poder evangelizar, poder falar de Cristo. Então, vamos ver Atos 1, 8, depois o 2, 3 e 4. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, aí a gente vê assim, a capacitação do Espírito Santo para você ser testemunha, não só no seu lugar, né? Ali fala assim, em Jerusalém, que é a cidade, a Judéia, que seria o estado, Samaria, que seria outro estado, e aos confins da terra. Então, todo mundo, né? Até os confins da terra, por todo mundo. Capítulo 2 é no Pentecoste, 3 e 4. Então todos viram uma coisa parecida com chamas, que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios de Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Uhum. Então, aí é bem claro, né, no Novo Testamento. Mas no Velho Testamento, eu não coloquei aí nenhuma passagem, mas no Velho Testamento, o Espírito Santo falava através dos seus líderes, né, dos juízes que vinha para libertar o povo, conduzindo, pelos profetas, e todos esses homens, então, foram enchidos para testemunhar, para falar da palavra, da mensagem de Deus para o povo, né? Não só para o seu povo, mas para os povos vizinhos também.
né? Então, havia um anúncio da verdade de Deus. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o Espírito Santo vinha de uma forma que eles pudessem compartilhar a mensagem de Deus para as pessoas. Ok? Então, assim, eu coloquei só, né, a gente comentou aí do Pentecoste, quando Jesus prometeu a vinda do Espírito, depois no Pentecoste, cumprimento dessa promessa, aí depois com os discípulos, né, os 120 que receberam, eles testemunharam, depois a mensagem de Pedro, depois, quando os discípulos foram dispersos, né, eles anunciaram a mensagem, mesmo sendo perseguidos, quando a mensagem da salvação, o evangelho, foi anunciado em toda a Judéia, Samaria, Fenícia, Chipre, Cirene, Antioquia, ou seja, em todos os confins da terra, né, foram anunciados. Então, o Espírito Santo, ele dá poder para testemunhar sobre Jesus. Então, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, alguns receberam, quer dizer, no Antigo Testamento, alguns só receberam o poder do Espírito Santo para trazer a mensagem, mas no Novo Testamento, a mensagem, o Espírito Santo foi para todos, né? Para que todos pudessem testemunhar. Tá? Algumas outras diferenças entre a manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento e no Velho Testamento, tá? Então, no Novo Testamento, a permanência do Espírito Santo na vida da pessoa é eterna, é para sempre, graças a Deus, né? Mas no Antigo Testamento a gente vê uma diferença, que algumas vezes era temporária, né? Vamos ver, então, essas passagens. No João 14:6. João 14:6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. É. 16:7. Vamos ver o 16:7. João. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E aí, agora, ele morando dentro de nós, ele estará conosco até os confins, até a consumação dos séculos, né? Então, todos os dias. Temporário no Antigo Testamento, Salmo 51:11. Salmo 51:11. Peraí. Oração de Davi. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Aqui foi o salmo que ele lamenta, né? Ele pede perdão a Deus e pede para Deus purificá-lo e tornar o espírito dele inabalável. Quando ele fala que para Deus não expulsá-lo da presença e nem retirar o Espírito Santo, quer dizer que o Espírito Santo se retira, né? Quando a pessoa se afasta de Deus, né? Então, no Velho Testamento, a gente vê que o rei Saul, enquanto ele estava junto de Deus, ele estava reinando. Mas a hora que ele se afastou de Deus, né? O Espírito se retirou dele. E já não, Deus já tinha escolhido o outro, que era Davi, né? Tá? Então, no Velho Testamento, a gente vê, então, a diferença é que era temporário, né? Também no Antigo Testamento, a gente pode ver que a ação do Espírito Santo pode ser tanto individual como comunitário, né? Então, ele vinha não só para a pessoa, mas era para a comunidade, para abençoar o povo todo, né? E no Novo Testamento, ele vem de uma forma pessoal e individual. Vamos ver essa diferença. Números 11 e 17. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles,
Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Então Deus falava, né? Moisés ele foi considerado um líder assim excepcional porque o povo tinha medo até, né? Tinha medo da manifestação de Deus quando ele falava com Moisés, né? Tanto que quando Moisés falava com Deus, ele descia do monte e a face dele brilhava. Aí aquele brilho ofuscava os olhos das pessoas que vinham, né? Então ele tinha até que cobrir, né? Colocar um véu na face de tanto brilho, né? Que ele refletia a glória de Deus, né? Moisés. E teve um pouco que o povo até falou: ah, fala você, Moisés, com Deus, e não, né? E a gente, você tipo assim, você fica como intermediário, né? E aqui Deus falando com Moisés, ele disse que iria passar para os outros também essa mesma presença, né, do Espírito, da unção de Deus, tá? De uma forma pode ser individual, mas era para o povo também, né? E no Novo Testamento, vamos ver então lá, Tito 3, 5 a 7. Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o fez Salvador, o nosso Salvador. E fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Uhum. Então, aqui, cada um, aquele que tem essa experiência com Deus, né, em Jesus Cristo, é que recebe, né, dessa vida eterna, dessa justificação, dessa regeneração, dessa salvação e dessa santificação, tá? De uma forma individual, não é coletivo. Mas todo aquele que vem, ele pode ser salvo, né? Todo aquele que crê pode ser salvo. Mas cada um tem que fazer essa experiência pessoal. No Antigo Testamento, a gente vê que havia um benefício material, mas no Novo Testamento o benefício é espiritual. Então vamos ver lá. Aí, exemplo, Gênesis 41, 38 a 41. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e tão sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Então aqui está bem claro, né? A capacitação do Espírito Santo sobre a vida de José fez com que ele fosse colocado numa posição de comando, né? E teve benefícios não só da vida dele, mas de todo o povo, né? Então foi preservado e não morreram de fome, né? Então eles foram sustentados, então teve esse cuidado de Deus, não só de um enchimento do Espírito Santo de poder, mas também de poder salvar e sustentá-los nesse período, tá? A gente pode ver todas as outras histórias, quando Josué também libertou e distribuiu a terra de Canaã para todas as tribos, as 12 tribos de Israel, como herança, né, para o povo.
Os juízes, quando foram enchidos pelo Espírito Santo, libertaram o povo da opressão inimiga. Saul e Davi, quando foram cheios do Espírito Santo, se tornaram reis, que governaram sobre Israel e eles conquistaram muitas coisas, né? Todos os profetas, quando foram cheios e inspirados pelo Espírito Santo, tiveram a visão e palavra do Senhor, e aí vinha avivamento, destruição das nações inimigas e a salvação de todos, né, do povo. No Novo Testamento, as obras do Espírito Santo são, no geral, espirituais mais do que materiais. Até tinha algumas, né, benefícios materiais, mas, no geral, eram benefícios espirituais. Né? Tito 3, 6 e 7, acho que nós já lemos, né? Lemos um pouquinho antes. Deixa eu ver se tem outra passagem aqui. Gálatas 5, 22, 23. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Tá? Então, esses são os frutos do Espírito, que é do caráter e da vida da pessoa, né? Com Deus. Tá? Então, essas diferenças, talvez tenha mais coisas, né, que a gente não citou, mas são essas coisas, e na semana que vem vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Vocês querem colocar alguma coisa, uma pergunta, algum comentário, alguma coisa?